Tudo bem com vocês? Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no livro de Êxodos, no capítulo 3. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque a pregação era outra, mudou aqui. Aqui, ó. Vê se aqui está escrito. Aqui está escrito alguns. Êxodo 3, não está. Acontece isso. Tudo bem. Êxodo capítulo 3. Quando Deus chama Moisés, nós lembramos que Moisés já tinha um chamado. Eu quero ler só o versículo. Moisés já tinha um chamado. E ele nasce com esse chamado. Vocês lembram que o chamado é anterior, muito anterior ao nascimento? Deus disse para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te constituí e te consagrei profeta às nações. Então, quando você nasce, tudo o que Deus quer e propôs para você, está pronto. Quando você pare filhos, ele já vem com uma proposta de Deus. Então você, quando pare, você pare promessas. Deus usa você para parir promessas. Deus tinha prometido para Abraão que quando se completasse o tempo, ele tiraria o povo do Egito e levaria para possuir a terra que era a promessa para eles. Quando foi se aproximando o tempo, eram 400 anos, foi se aproximando o tempo, ninguém sabia que era o tempo, faltavam 80 anos, Arão engravidou Joquebede, ela não sabia que estava grávida de uma promessa, ela não sabia que dentro do ventre dela tinha um libertador, ela não sabia que ela estava fazendo parte de uma história e que em 2023 o nome dela estaria sendo pregado aqui em Campinas. Mas ela estava lá cativa, escrava judia, sofrendo tudo no Egito. O filho dela nasce sob uma ameaça de morte. E ela guarda o menino. Ela não sabia que era o poder de Deus se movendo através dela. Eu estou falando isso para você, comece a pensar na sua vida. Ela não sabia, guardou o menino, 3 meses, o garoto não parava mais de chorar, ela mandou soltar no rio, a irmã de Faraó pegou o garoto, olhou para ele e se apaixonou, e quis o garoto para ela. A irmã dele disse: se você quiser, eu levo para alguma egípcia para amamentar. Pode levar. Ele volta para a própria mãe amamentá-lo. Ele tem que ser criado no palácio de Faraó, porque ele teria que ter a melhor educação, a melhor instrução e crescer com mentalidade de gente livre e não de escravo. Por quê? Porque tinha uma promessa. Ele era a materialização da promessa que Deus fez. Mas ele não sabia. Estudou, se preparou. Aos 40 anos, ele conheceu e viu e sofreu a dor do seu povo. Matou um egípcio, teve que fugir para o deserto. Ele não sabia, pensou que estava só se escondendo, ele estava fazendo um estágio.
E nesse estágio, 40 anos cuidando de rebanhos que não eram deles no deserto. Vocês entenderam? O que é que ele estava fazendo? Quem fez curso normal aqui? Muito bem. Você trabalhou quantos meses numa sala de alunos que não eram seus? Sofrendo tudo, passando tudo, preparando aula, fazendo planejamento, mas os alunos não eram seus, ele estava só estagiando. Moisés ficou 40 anos cuidando de ovelhas que não eram suas no deserto. Deus o preparava para ficar 40 anos no deserto, tratando de ovelhas que não eram dele, mas eram de Deus. Você está entendendo o que é promessa de Deus? Quando Deus promete, Ele não quer saber o que está acontecendo, Ele vai cumprir. Porque Deus é responsável pela sua promessa. Antes de nós entrarmos no assunto, eu queria lhe dizer isso. E queria dizer mais. Deus primeiro promete a si mesmo. Quando você lê Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus ficam para lá, a terra. Ele tem uma promessa para a terra. Era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas, o Espírito de Deus não pairava sobre os céus. Deus criou os céus, mas criou a terra, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Deus tinha uma promessa feita para si mesmo sobre a terra. O dia que ele decidiu, ele foi lá. A Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia. Havia trevas sobre a superfície do abismo, em outras palavras, era o quê? Um caos. E Deus diz, haja luz. O caos foi embora, começou o cosmos. Deus começou a criar na terra, porque ele tinha uma promessa para a terra. E a promessa, ela vai andando, vai, chega até você. É promessa de Deus. Você está aqui porque você é promessa de Deus. Está pensando que foi Deus, que foi seu pai que ele fez? Seu pai não sabe fazer esse microfone mesmo. Com certeza. Sua mãe lhe fez, coitada. Você é resultado, você é inserido numa promessa de Deus. Ele separou você para estar sendo igreja do século 21, nessa época horrível que o mundo atravessa e vai piorando. Porque o mundo é caído, ele jaz no maligno. Você nunca viu o mundo melhorar, porque não vai melhorar. Mas você melhora, você cresce. O seu relacionamento se aprofunda com Deus. Por quê? Porque você é uma promessa. Você é uma promessa. Ele promete a si mesmo tudo o que ele vai fazer. Aí, ele faz a terra para o homem, porque ele prometeu a si mesmo alguma coisa a respeito do homem. Ele ainda não fez o homem, mas ele já tem uma promessa. Sabe, lá em Apocalipse 13, a Bíblia diz que vão adorar a besta todos aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Deus fundou o mundo, ele já tinha um cordeiro morto por você. Deus sabia o que ia acontecer. A promessa é feita primeiro a ele, mas nós sabemos que ele vai criando, aí ele faz a mulher. Com a mulher, começa a visibilidade da promessa de Deus. A visibilidade do que Deus quer começa com a mulher. Quando Deus chega no Éden, depois do pecado, Adão, onde estás?
E Adão, ouvi a tua voz no jardim, mas porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus disse, quem te fez saber que tu estavas nu? Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto, eu comi. Deus pergunta para a mulher, o que é isso que tu fizeste? A serpente me enganou. E eu comi. E assim vai. Deus diz para eles o resultado. Mas rapidamente ele fala com o homem, embora ele tenha dito para o homem, Adão, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Minhas irmãs, Adão não foi enganado. Adão não foi tentado. Eva passou pela tentação e caiu. Mas Adão não, ele pecou de cara, ele pegou o fruto da mão de Eva e comeu. Ele sabia o que estava fazendo. Por isso Deus diz, por tua causa, amaldiçoada é toda a terra. Agora Deus deixa o homem para lá. Eu acho tão lindo esse momento. Para nós que somos mulher, Deus se volta para o diabo e para a mulher. O diabo está ali travestido de serpente. E Deus toma para si uma responsabilidade através de uma promessa que ele faz. É a verbalização primeira da promessa. Ele diz, eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendente. Ele diz. Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça. O poder, o governo. Então, minhas irmãs, a briga não é do homem com o diabo, é da mulher. A luta, a guerra é da mulher com o diabo, não é do homem. Quando Deus ali, naquela situação, traz a grande promessa messiânica, ele entrega a promessa do Messias para a mulher. Olha a nossa responsabilidade. Passaram-se muitos anos, promessa vai se cumprir na plenitude do tempo de quem prometeu. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, Paulo diz assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pronto. O filho teria que ser dele com a mulher. Não precisou participação do homem, porque a promessa foi dada à mulher. Aleluia. Na hora de Deus trazer seu filho, foi ele e a mulher. Ele botou a palavra dele no ventre dela. Ele botou. O anjo disse para ela, terás um filho. Olha a palavra. Ela disse, mas como que eu vou ter filho? Não conheço. O Espírito Santo te cobrirá e o ente que de te nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela diz assim, quer dizer, agora está na sua mão, escolha, decida. Você foi escolhida, mas você não é obrigada, Maria. Mas Maria não era boba. Ela diz, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Ela deu a permissão, o Espírito Santo a cobriu, a palavra vai receber um corpo. Deus começa a tecer um corpo para a palavra dele e nasce a palavra, nasce um homem, o descendente. O teu descendente lhe esmagará a cabeça. Por isso Satanás fez de tudo para que Jesus não nascesse. Porque viria para esmagar
a autoridade dele, o governo, o poder dele na terra. Então, essa é a primeira promessa. Mas, quando nós temos uma promessa, nós precisamos segurá-la, com certeza de que Deus vai cumprir, porque foi Deus que prometeu. Ele diz, assim como em Isaías 55, assim como descem do céu a chuva e a neve, e para lá não retornam, sem que antes reguem a terra, e a fecundem, e a façam produzir, para dar semente ao que semeia, e pão ao que come. Assim é a palavra que sai da minha boca, não retornará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Quando Deus falou com Abraão que a descendência dele seria reduzida à escravidão e seria afligida num país estrangeiro, mas ele se encarregava de levar a descendência para possuir a terra da promessa. Passaram-se tantos anos. Quando chega a hora, agora vocês podem ler em Êxodo 3. Isso tudo era para chegar na nossa leitura. Êxodo 3, não é? No versículo 6, está escrito, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor, certamente vi, diga vi, a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi, diga ouvi, o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci, diga desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Deixa aqui. O que é que Deus diz aqui? Moisés, eu vi a aflição. Quanto tempo Deus ficou vendo a aflição do povo? Às vezes Deus está vendo a sua aflição, meu irmão, por alguma coisa. Mas porque Deus não se intrometeu, se Deus tinha uma promessa. Deus prometeu a Abraão, eles vão ser afligidos, mas eu vou tirá-los de lá. Então Deus não está vendo a aflição, está, por que não tirou? Ah, porque falta uma coisa. Quanto você tem sofrido com o que se passa na sua casa? Por causa de seus filhos, por causa do seu relacionamento, por causa do momento em que nós estamos vivendo na terra. A confusão, o que os jovens estão passando agora. Quanto você tem sofrido? Mas eu sou filho de Deus, eu tenho promessa. Tem. Deus diz, eu vi a aflição do meu povo Israel. Aí depois ele diz, eu ouvi o seu clamor e desci para tirá-lo da terra do... Enquanto ele não ouve o clamor, minha irmã, ele não desce. Ele não vem resolver. Ele ficou vendo a aflição do povo. Mas Deus não é intruso. Ele diz, ei, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me chamar, porque se não chamar eu não entro. Mas se me chamar eu entro. Deus estava vendo o sofrimento do povo. Mas o povo não clamava. Será que você está clamando?
pelas suas dificuldades, pelas suas dores, pelas preocupações que você tem com seus filhos, com o futuro deles, com o que está acontecendo na sociedade neste momento? Será que você está clamando? Porque se você não clamar, Deus vai continuar vendo, mas Ele não pode interferir. Eu vi a aflição do meu povo Israel, eu ouvi o seu clamor, eu desci. Para quê? Aí deixa comigo. Já que clamaram a mim, já que me chamaram para me intrometer, deixa comigo. Eu desci para tirá-lo da terra do Egito, da casa da escravidão, e levá-lo à terra que mana leite e mel. Olhe bem, esta foi a palavra, a promessa que Deus disse para Abraão. Ele está aqui repetindo para Moisés. Tudo passa, tudo o que aconteceu, mas ele diz: eu executarei. Ele diz para Moisés, pode ler ali depois, que não dá tempo de ler tudo. Eu executarei juízo, julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Cada praga daquela é um Deus que Deus está julgando ali. Praga das rãs, deusa Requete, que é a deusa rã. Praga dos gafanhotos, Deus Tote, que é o Deus gafanhoto. Praga das moscas é o Deus Zebub, Baal Zebub, que é o Senhor das moscas e dos mosquitos. Águas em sangue, Deus Nilo. E Deus vai assim, até que Ele vai no Deus Sol. E Ele traz as trevas, Ele apaga o sol. Então, cada praga é julgamento sobre um dos deuses egípcios. Julga cada um e tira o povo. Quando chega na hora certa, que o povo sai, lá em Êxodo 13, você vai ver, Êxodo 13, no versículo 20, você tem uma palavra assim: eles, enfim, saem do Egito. A Bíblia diz que eles partiram de Sucote. Quando chegaram a Etã, que já é a entrada do deserto, estavam fora. Saíram do Egito. Você pensa, Deus ia lidando com o povo numa coluna de fogo durante a noite, numa nuvem durante o dia, para guiá-los pelo caminho, não é? E Deus, a Bíblia diz que Ele nunca se apartou do povo. Quando o povo chega em Etã, que já é a entrada do deserto, o povo vibrou de alegria. Vibrou de alegria. Nós não estamos mais no Egito, nós estamos fora do Egito. Deus nos tirou, nós estamos aqui. Deus prometeu, Deus prometeu: eu desci para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão. Só isso? Não. E levá-los à terra que mana leite e mel. Cuidado. Porque você pode ouvir o princípio da promessa e você não possui a promessa toda. Cuidado. A promessa de Deus foi: eu desci para tirá-los da terra do Egito. Primeira parte da promessa. E levá-los à terra que mana leite e mel. Aí é que está o nó. Porque isso acontece na nossa vida, como aconteceu na vida deles, que muitas vezes pegamos a promessa pela metade. Agora que eles saíram do Egito, saíram de Sucote, chegam em Etã, Egito ficou para trás, entrada do deserto, estava tudo jóia. Êxodo 14, número 1, leia. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de
Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, e diante de Baal-Zefon. Pense o que é isso. Coitado do pastor Moisés. O povo todo alegre, saímos do Egito, nós agora estamos na entrada do deserto. Agora Deus diz, ei, fala aos filhos de Israel que retrocedam. Como que Moisés ia dizer para o povo? Para retroceder, uma vez que eles já tinham saído. Eu tenho pena de pastor. Tem uns 3 anos que eu parei com isso. Irmã, a senhora é pastora? Aí eu dizia, não, graças a Deus. Parei com isso porque eu reconheço uma coisa maravilhosa no ministério pastoral. Eu não sou pastora, mas tenho pena. Olha a situação do pastor Moisés aqui. O povo todo feliz que saiu do Egito, e agora ele tem que dizer para o povo que tem que retroceder. Pensa esse momento da vida desse pobre, desse pastor. E retroceder para onde? Para Pi-Hairote. Quando ele diz para o povo, ei, o Senhor está mandando dizer, o que, Moisés? Que tem que retroceder. Você está doido? Para onde, Moisés? Para Pi-Hairote. Sabe o que é Pi-Hairote? Beco sem saída. Pi-Hairote significa montanhas intransponíveis. E Deus diz, de frente de Pi-Hairote, vocês vão para Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Se correr o bicho pega, se picar o bicho come. Diante de Baal-Zefon, lá que vocês vão se acampar. Você acha que o povo só pode chegar a uma conclusão, Moisés é doido. Ele nos odeia. Moisés tinha a promessa. Eu desci para tirá-los da casa do Egito, da terra da escravidão, e levá-los à terra que mana leite e mel. Tá bom? Deus já tirou? Primeira parte já fez. Agora, levá-los à terra que mana leite e mel, essa promessa o povo não estava acreditando. O povo vai para lá, Pi-Hairote, montanhas intransponíveis. Só tem um jeito de sair de lá, pelo mar, mas pelo Mar Vermelho. Ninguém tinha barco. Fora disso, Pi-Hairote só tem uma entrada e a saída. Se o faraó viesse, eles não tinham para onde correr, e foi o que deu. Deus atraiu com isso o faraó, porque Deus queria vingar. O Egito não tinha mais rebanho, não tinha mais plantações, não tinha mais nada, não tinha nem primogênitos. Mas ainda tinha um exército, né? Deus disse, pô, agora ele vai ficar também sem um exército. Vai ficar. Ficam ali. Moisés segurou a promessa. Moisés tinha a promessa. Mas aí o povo, alguém olhou um dia assim, viu a poeira. Ai, o que é? Lá vem faraó. Pensa a algazarra. Pensa o pânico. Mulher grávida, mulher amamentando, velho, velha, rebanho, aquela confusão daquele povo. E o povo, o que é isso, Moisés? Foi por isso que você nos trouxe para cá. Nós nos dissemos para você, deixa no Egito para servir os egípcios, porque melhor nos fora ficar lá do que morrer aqui. Foi por falta de sepulcros que você nos trouxe para cá. E disseram, foi muito desaforo, queriam pegar Moisés. E Moisés, ele é considerado, é dito na Bíblia, o homem mais manso. E Jesus Cristo vem depois e diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E depois ele diz, os mansos possuirão a terra e se deleitarão em abundância de paz.
Os mansos terão deleito sobre deleito no Senhor. E Moisés, naquela pachorra horaciana, levanta a voz e diz para o povo: não temais. E lá veio o faraó. E ele diz: não temais. E vede o grande livramento que hoje o Senhor vos fará. Porque aos egípcios que hoje vede, nunca mais tornareis a ver. O povo disse: lógico que a gente não vai ver mais, vai morrer todo mundo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. E Deus diz para Moisés: por que clamas por mim, rapaz? Diga a esse povo que marcha, e tu levanta a mão sobre o mar, abre o mar para o povo de Israel passar. Coitado de Moisés. Para você é fácil fazer isso, para mim também. Porque nós já lemos na Bíblia, mas Moisés nunca tinha ouvido falar de abrir mar. Agora você vê que homem. Pá, levantou a mão, que mico. Deus mandou um vento oriental, o vento oriental, ele seca tudo. Ele foi secando a água, abrindo um caminho. E o povo começou a entrar, pegaram trouxa, pegaram tudo chorando e vão embora atravessar. Ele não se apavorou porque ele tinha a promessa. Porque Deus tinha dito: eu desci para tirar o povo da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-los à terra que mana leite e mel. Então Deus não ia deixar o povo em Pi-Hairote. Você entendeu? A promessa está dada. Mas é preciso que você clame a Deus, para que Ele venha interferir. A casa é sua, a família é sua. Deus lhe colocou como mãe naquela família. Dê a mão a Deus. Quem formou esses filhos no seu ventre foi Deus. Então você tem que clamar a Ele. Do dia que meu filho se formou, e eu não tinha por onde começar, eu disse para ele: Senhor, o teu filho, o teu servo, tem que começar a trabalhar. Eu não tinha um tostão para começar. Isso de madrugada. Amanheceu o dia, eu estava na frente da minha casa, no janelão da frente, olhando para a rua, Avenida Copacabana. Meus olhos levantaram e eu vi no prédio da frente uma placa, aluga-se. Aluga-se. Aquela placa de uma hora para outra cresceu. A voz lá dentro: vai lá e aluga a sala para o meu servo. Eu cheguei lá com a cara limpa assim, para alugar. A moça disse: a senhora não tem nada. A senhora não tem nada, como é que eu vou alugar para a senhora? Não sei. Uma senhora lá de dentro disse que um senhor lá de dentro veio lá e disse que foi. Eu disse: não, que eu vi a placa aqui, e eu vim aqui para alugar a sala para o meu filho. O que é que seu filho faz? Ele é dentista, recém-formado. A senhora mora onde? Eu disse: mora aqui na frente. A senhora tem algum bem? Eu digo: nós temos, mas está em inventário. O pai dele acabou de falecer, praticamente. Faleceu. Ele disse para a moça: alugue a sala para essa mulher. Olhe bem, ela só tem esse filho. Ela só tem esse filho. Ela não vai envergonhar esse moço. Ele ficou nessa sala até mês passado, quando ele passou para outro rapaz. Promessa. Promessa. Chame Deus junto com você. Minha irmã, olhe para mim. Seu marido chegou lá, depositou no seu ventre.
a sementinha, se ele for embora, nunca mais comparecer, não tem problema, Deus diz, é comigo e você. Ele vai tecer, junto com o seu material, um corpo para uma vida que ele está trazendo de lá. Seu filho foi ele que trouxe de lá. Então ele é responsável com você. Ele é responsável com você. Isso é promessa de Deus. Clame, clame, peça o tempo todo. Grite para Deus. Diga, o Senhor é responsável, que o Senhor o fabricou no meu ventre. Diga para Deus, fale, clame. Mas se você ficar esperando que alguma coisa vai acontecer, Deus não é Deus de acaso, Deus é Deus de promessa. Não é Deus de acaso. Pois olha, por que Moisés não entrou em pânico? Porque ele tinha segurança da promessa. Em Abraão, Deus chama duas descendências. Uma descendência física, através de Isaac. Pare Isaac, Isaac pare Jacó, e Jacó, então pare as 12 tribos. Mas em Isaac, em Abraão, é chamado uma descendência espiritual. Na Bíblia você lê que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. Para a descendência física, consanguínea de Abraão, ele dá uma promessa. Para a descendência espiritual de Abraão, ele dá outra promessa. Tem promessa para os dois. Para a descendência física de Abraão, eles dão uma terra. A terra da promessa. Mas para a descendência espiritual, ele dá uma promessa espiritual. Se você quiser olhar em Lucas 24, você vai ver o que é que Jesus diz. Lucas 24. Nós lembramos que se você estivesse sabendo que vai morrer daqui a 1 hora, qual seria a recomendação mais séria que você daria para os seus queridos que estão ficando? Talvez você desse as senhas bancárias, não sei, mas Jesus falou, exatamente sabendo que ele seria levado para o céu, a última menção dele foi o Espírito Santo. Olhe bem, no versículo 46 de Lucas 24, isso, Jesus Cristo está fazendo aquela pregação. Ele disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aí ele foi sendo descolando da terra e elevado aos céus. 10 dias depois, a promessa veio. A promessa do Pai é o Espírito Santo. Porque nada mais poderia ser feito pelo Pai na terra se o Espírito Santo não descesse. Por quê? Porque lembra que Deus deu uma promessa para a mulher? Ele te ferirá o calcanhar, mas mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o poder, o domínio.
O descendente vem. Lá na cruz ele vai, ele compra tudo, ele paga tudo, ele estabelece tudo. Não tem nada para fazer. O ministério de Jesus, visível ali, está pronto. Ele diz: Pai, tudo está consumado, está feito, está pago. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pronto, morreu. Compre que Deus lhe defenda um apartamento pela Caixa Econômica. Você vai pagar todos os meses 10 anos. Completou 10 anos. No mês que você pagou a última promissória, sei lá como é o nome, você diz: o apartamento é meu. Não. Você não pode fazer nada com o apartamento. Você recebe um documento de quitação, você pagou, mas quem disse que é seu? Quem lhe dá o direito? É preciso que você tome aquele documento. Você vai, leva para o cartório de registro de imóveis. Quando você sair de lá, que está escrito o seu nome, tem o carimbo do cartório de imóveis, tem a assinatura do tabelião, você diz: é meu. Por quê? Porque tem o selo. O selo é a última parte de um processo de compra. Última parte. Jesus Cristo lá na cruz, a Bíblia diz que ele comprou todos, não foi alguns, ele comprou todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Todos. Mas, irmã, ele comprou Lampião? Comprou. Ele comprou Hitler? Comprou. Ele comprou Saddam Hussein? Comprou. Comprou. Você está achando que quem formou Saddam Hussein no ventre da mãe dele foi o diabo? Não, foi Deus. Só Deus é criador. Formou. Essas pessoas que nós achamos tão indignas, foi Deus que formou no ventre da mãe. Porque Deus é Jeová Elohim. É só nele que está todo o poder de criação. Agora, Jesus Cristo lá na cruz comprou abertamente, publicamente, ele diz: tudo está consumado, tudo está pago. Ninguém foi lá contestar, porque é verdade, o preço era aquele. Compra um carro. Enquanto você não tem um documento carimbado, o carro não é seu, você pagou, mas não é seu, preciso o quê? Carimbo. Então Jesus Cristo sobe para o céu, deixa a sua propriedade na terra, comprada, paga. Mas cadê o carimbo? O carimbo é o Espírito Santo. Ele vem para carimbar a propriedade. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então, só então sereis meus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Meus irmãos, a promessa para Israel é uma terra. A promessa para a igreja é o Espírito Santo. Agora, você sabia que a terra prometida a Israel é todo o Líbano, todo o Iraque, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia e metade da Síria. Esta é a terra que Deus prometeu a Israel. Vai lá, que você vai encontrar Israel ali. Judeia, Galileia, um pedaço. Por quê? Não tomaram posse. Se misturaram com as nações. Tudo que Deus disse para eles não fazerem. Pode ser que esteja acontecendo conosco ou com a nossa promessa. Quando você, no dia que você se rendeu a Jesus Cristo, com a sua boca você assinou. A Bíblia diz que se no teu coração
creres e com a tua boca confessares Jesus, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. No dia que você ouviu a palavra de Deus, você creu, você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você assinou o seu nome, Ele lhe faz filho de Deus, você é carimbado, selado, o Espírito Santo está em você. Você pensa que o Espírito Santo está sentado nas cadeiras? Não, é promessa de Deus, é promessa do Pai. É a grande promessa de Deus. Não é a redenção, é o Espírito. Porque às vezes nós pensamos que o plano de Deus para nós é salvação. Não é, meus irmãos, é santificação. A Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos. Não é para sermos salvos. É para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Bem, só que ninguém pode ser santo se não for salvo. Então Ele vem, nos salva para sermos santos. Por isso que Ele lhe dá o Espírito Santo. Agora esse Espírito Santo está em você. O Espírito Santo, você já ouviu falar da ira de Deus, da ira do Cordeiro, mas você não ouve falar da ira do Espírito Santo. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é pessoa. Vou dizer uma coisa para você. Já ficou grávida? Já. Você teve algum desejo estranho na sua gravidez? Não teve? Você teve? Eu conheço gente que tem cada desejo quando está grávida. Você desejou o quê, minha filha? Batata frita com sorvete. Isso é um desejo bom. Sabe por que você desejou uma coisa estranha? Porque tinha outra pessoa dentro de você, você estava grávida. Quando não tinha uma pessoa dentro de você, você não tinha esse. Quando essa pessoa santa, o Espírito de Deus, vem habitar dentro de nós, nós começamos a ter desejos estrambóticos. Começamos. Ficamos pessoas esquisitas. Tamanha segunda-feira. Vem para a igreja, deixa a casa, marido, filho, tudo mais, para ouvir uma velha. É coisa estranha. Porque tem uma pessoa santa dentro de você. É sim. É sim. Mas você precisa deixar que essa pessoa vá tomando espaço, para que você seja cheia do Espírito. Já ouviu falar? Estevão, cheio do Espírito. Paulo, cheio do Espírito. Pedro, cheio do Espírito. E você? Deixa eu contar uma coisa para você. Vou contar uma coisa para você. Como é que você fica cheio do Espírito? Não precisa um homem ou uma mulher para uma criança nascer. Para você crescer, nascer espiritualmente, precisa a palavra e o Espírito. Mas para crescer, precisa da palavra e do Espírito. Precisa. Nós temos dispensado a leitura da palavra. E aí você não cresce. E aí o Espírito, quando é que você vai ser cheia do Espírito? Sem a palavra? Você vem aqui todo dia, pastor Josimar prega, os pastores pregam, mas você precisa do seu cantinho. Não foi ele que formou filhos dentro do seu ventre? Vai para ele. Chega lá no cantinho e diga: Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo porque o seu Espírito está aqui. Eu sou pecadora, mas o Senhor sabia quando botou o seu Espírito em mim. O Senhor me ama, eu tenho certeza. Vá dizendo para ele, vá conversando e diga:
Eu preciso da tua palavra. Começa a abrir o coração. Começa a encontrar lorota. Porque a gente não tem às vezes o que falar. Mas o que é que eu vou dizer para Deus? Lorota. Ele está interessado nas mínimas coisas a seu respeito. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele diz isso para Israel. Você acha que aquele povo era melhor do que a gente? Mas quanto? É isso que ele quer. Ele veio para isso. Ele entregou o filho dele lá na cruz por causa disso. O Espírito Santo veio para isso, tomar posse, selar. É o selo. Você não sabe quem você é no reino do Espírito, mas você tem um selo espiritual. Você é um luzeiro. Você é uma tocha. Você é uma tocha, meu irmão. Sabe o que foi que Jesus Cristo disse? Se você olhar a palavra que está escrito em Lucas 12, 49, olha o que está escrito. Você diz: Jesus é incendiário. Está escrito. Eu vim, ele diz, eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz: mas Jesus Cristo falou que está escrito. Que Jesus incendiário é esse? Olha o que foi que João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Batizar, meu irmão, é imergir. João imergia as pessoas na água do Jordão. As pessoas saíam dali toda molhadinha, a água ia descendo. Jesus vem, pega você e imerge no fogo. Você sai dali, você é uma tocha, apontando para cima. É isso. E você acha que no reino do Espírito, anjos e demônios veem a tocha? E o que é que o fogo faz? Vai arrancando você do mundo, vai tornando você leve. Porque quando você toca fogo no balão, é que o balão começa, não é? Então esse fogo vai retirando você do mundo. Então você, no reino do Espírito, porque existem dois reinos aqui, o império das trevas e o reino de Deus. Você é reino de Deus. Você vai passando assim e os demônios vão, lá vai. Porque eles não podem com você, meu irmão. Se nós ficarmos aqui no escuro, acender a luz, você faz assim, por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Você está aqui para isso. Saiba de uma coisa: quando Deus trouxe você, formou você no ventre da sua mãe, Ele tem uma proposta de eternidade. Ele tem uma proposta de eternidade. Ele colocou a eternidade no seu coração. A Bíblia diz em Eclesiastes: todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Também colocou no homem a eternidade, sem que ele disso se aperceba. A eternidade está em você. Você já é eterno. Não adianta. Não dá para desfazer isso. O que você vai fazer para que esse Espírito vá enchendo você cada vez mais? O que você pode fazer para que você vá se tornando, pouco a pouco, uma pessoa cheia do Espírito? Você vai buscando a palavra. Como, irmã? Não preocupa. Aquele que lhe deu o Espírito Santo sabe tudo direitinho. O Espírito Santo também. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa.
é a terceira pessoa da Trindade Santa. Você abre a Bíblia e o Espírito de dentro de você abre a palavra. A Bíblia está aqui fora, o Espírito está aqui dentro de você. Quem está no meio é você. O Espírito para a palavra para o Espírito, eles vão fazendo uma obra em quem está no meio. É você. É você que vai sendo transfigurado mediante a ação da palavra e do Espírito. Por isso, nós precisamos da palavra de Deus. Isso é promessa. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Quantas promessas Deus tem, mas no final, todas se resumem numa promessa só. Você vê que Jesus não diz, eis que eu envio sobre vós uma promessa de meu Pai. Não, é a. Artigo definido, feminino, singular, só tem uma. A promessa de meu Pai. Tudo que Deus fez, tudo que Deus organizou, era visando encher você com o Espírito. Encher você com o Espírito. Na hora que a trombeta tocar, você será chamado por esse selo. Quem está selado, sobe. Vai ser sugado pelo selo que tem. E os que foram comprados e não têm selo, não têm o selo porque não confessaram Jesus. Todos estão comprados, mas só recebem o selo aqueles que confessaram Jesus. É uma escolha que nós precisamos fazer. É uma escolha que nós precisamos falar com as pessoas, anunciar, olha, o seu preço está pago. Você tem eternidade na glória. É preciso que você abra a boca, que você creia, que você confesse Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. Então a promessa passa a ser sua. De acordo com essa promessa, você tem direito a tudo mais. Seus filhos estão inseridos nessa promessa. As maldições que existiram lá pela sua família, sua família passa a fazer parte das bênçãos. Porque as maldições são até a terceira e quarta geração, mas você é inserida na árvore de Abraão, e as bênçãos são até 1000 gerações. Então, é preciso que você saiba que você tem direito. Você tem direito a sentar na beira da sua cama e dizer, Pai, Pai, clama, olha o meu filho que o Senhor formou no meu ventre, que nasceu no dia tal, Senhor, tudo que está no seu coração, diga para Ele, peça, clame, insista, porque foi Jesus que nos ensinou a fazer isso. Você que nunca conversou com Ele, você sabe que Ele está esperando essa hora. Quem entrega o seu único filho para ter você, você acha que Ele não está esperando? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Entre o tabernáculo tinha o átrio, depois, onde todo mundo ia para o sacrifício, depois tinha o santo lugar, onde ficavam só os sacerdotes podiam entrar, e tinha o santíssimo lugar. Entre o santo lugar e o santíssimo lugar é onde estava a arca da aliança com os querubins, o propiciatório de ouro. Só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele era separado do santo lugar. A Bíblia diz por uma cortina de linho retorcido, mais ou menos como um carpete. Uma peça só, de alto a baixo, de uma ponta a outra. Só o sacerdote podia entrar.
Quando Jesus, lá na cruz, gritou: tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Uma mão invisível foi lá nessa cortina, rasgou lá de cima para baixo e abriu. Abriu. Foi uma mão que veio de cima para baixo, rasgou, abriu o acesso. É Deus dizendo: venham, podem vir todos. Vocês ficaram impedidos pelo pecado de Adão, mas agora podem vir para mim. Venham todos, venham como filhos, através do meu filho, pelo corpo dele, venham. Eu fiz tudo para vocês virem. Você está indo? Será que você está chegando a ele? Você está fazendo esse caminho? Ah, irmã, é que a senhora não conhece meus pecados, nem precisa, ele conhece todos. Ele não veio aqui buscar nenhum santo, porque ele sabia que não tinha. Ele não veio aqui buscar outra coisa senão perdidos, mortos nos nossos pecados e delitos. Ele sabe que a gente não vale um tostão, mas a graça e a misericórdia dele nos alcançou. Então, através do corpo do filho dele, ele abre um caminho de acesso para o seu colo, porque ele quer que nós venhamos como filhos. Essa é a grande promessa que ele deu lá para Eva. E quando chega na hora de Jesus subir, ele diz: eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Deus tinha prometido a si mesmo que ele viria em você fazer habitação. E ele quer possuir você. Ele quer se espalhar em você. Ele quer que você seja um luzeiro cada vez mais brilhante da presença dele na terra. Por isso é preciso que você possua esta promessa. A Bíblia diz: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Os mansos possuirão a terra e se deleitarão em abundância de paz. Aí você diz: mas a Bíblia diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas ele não entrou na terra. Ele não pisou na terra. Como é que os mansos possuem a terra? Um dos momentos mais célebres da minha vida foi quando eu cheguei na Jordânia e eu fui pregar no Monte Nebo. Eu gostei muito de pregar em alguns lugares na minha vida. Monte Nebo, Val do Jaboque, Shiló. Esses lugares assim, que eu acho que eu já preguei umas 20 vezes ali, mas eu não canso, porque para mim é sempre uma coisa nova, não é? Então eu estava lá no Monte Nebo, de uma hora para outra eu olhei toda aquela campina, porque Deus chamou ali Moisés e disse: Moisés, olha toda a terra que sob juramento eu dei a Abraão e a sua descendência. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas para lá tu não irás. Você sabe o que é ali? Deus abriu a visão daquele homem de 120 anos de idade, para ele dali da Jordânia ver todo o Iraque, todo o Líbano, toda a Palestina, 3/4 da Jordânia, metade da Síria. Você imagina essa visão que Deus deu a esse homem? Quando ele olhou tudo aquilo, ele possuiu. Ele possuiu. Ele sabia que era dele, que era do povo de Israel, porque aquela era a promessa de Deus. Eu te faço ver lá. Ele possuiu a terra. Possuir a promessa não é pisar na promessa. É crer na palavra daquele que prometeu. Portanto, minhas irmãs, quando nós falamos de promessa,
Você tem hoje a promessa de Deus, é o Espírito Santo. Com esta promessa, você é depósito desta promessa. Você precisa viver esta promessa. Precisa ter com certeza esta promessa. Precisa saber que você tem esta promessa porque você é pecador ou pecadora. Foi Deus que decidiu fazer isso. Nós precisamos. Então, mas é preciso que ele cresça. É preciso que você vá se tornando cada vez mais uma pessoa cheia do Espírito Santo. E esse enchimento vem pelo contato que você tem com ele. Quantas vezes nós passamos dias sem parar com ele, sem falar com ele, sem contar um caso para ele, sem participar aquilo que nós pensamos. O que você tem conversado com ele? O que você tem entregue para ele? O que você tem confessado a ele? Quais as perguntas que você tem feito? Você tem dado tempo para ele lhe direcionar? Nós precisamos de tempo com ele. Deus nos deu 24 horas por dia. Chegue diante dele, trazendo o que você tem. O que você tem? Só problema. Só reclamação. Só dor. Né? É tão bonito quando você vê ali em Jó, Deus se gabando do que ele fez no jacaré. Eu estava lendo hoje. Mas como é que Deus se gaba de ter feito jacaré? Pois ele se gaba. O crocodilo, desculpa, é crocodilo a palavra. Eu chamo jacaré porque lá na minha terra não tem crocodilo, é só jacaré. Ele se gaba. Ele pergunta para Jó: Jó, acaso a chuva tem pai? Olha que conversa mais engraçada. Porque Jó parava para ouvir com ele. Jó parava para ouvir. Ele quer falar das coisas dele. Ele quer falar, mas nós não paramos para ouvir, porque o nosso Deus é mudo, não está interessado, sei lá. Comece a viver na promessa. Nós falamos tanto de promessas, de coisinhas. Viva essa promessa maior. Eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Essa promessa está totalmente cumprida. O Espírito Santo já está aqui. Vai fazer 2000 anos. O que você tem feito com essa promessa? O que você tem feito? Como você tem reagido? Qual é a sua intimidade com essa promessa? Ou você nem acredita que ele está em você? Ele está, porque é promessa do Pai. Você está. Ele está em você. Quando Jesus acabou de dizer isso, ele levou os discípulos para Betânia, e enquanto ele dava as últimas admoestações, eles notaram que Jesus estava descolando da terra, e eles foram acompanhando. Veio uma nuvem cobrir os pés deles, eles continuaram olhando. Vieram 2 varões e disseram, vestidos de branco: varões galileus, por que estás aí a contemplar as alturas? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi tirado, descerá, do modo como o viste subir. Eles pararam de olhar para as alturas e desceram para olhar os campos. 10 dias depois, o Espírito Santo desceu. Eles botaram o mundo de cabeça para baixo. Com o Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você nota no Evangelho, 3 anos e meio daqueles discípulos com Jesus. Desculpe a expressão, não prestaram para nada. Fizeram nada. Acabaram fazendo foi vergonha.
Na última hora, um vendeu o mestre, o outro avançou no soldado do Malco, cortou-lhe a orelha. Só isso. Agora, desce o Espírito Santo em 3 horas, com o Espírito Santo, eles tinham feito um arraso. Com o Espírito Santo, com a promessa aqui, com o poder, já 3.000 almas tinham sido salvas do inferno, eles estavam com tudo, porque a promessa chegou. Tome posse dessa promessa, viva essa promessa, trabalhe com ela na sua casa, abra a boca, e com a promessa dentro de você, profetize vida, profetize prosperidade, profetize crescimento, profetize santidade para a sua casa, união, profetize, abre a boca, ora, abra a sua boca, porque a promessa já chegou. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.